E com relação à fisiologia do sistema nervoso, como é que esse sistema funciona de uma forma geral, tá? Então, o sistema nervoso é o sistema mais complexo que a gente tem, é ele que tem relação com todos os outros sistemas, independente de qual sistema que a gente tá falando, tá? Então, assim, o sistema nervoso, ele divide o sistema nervoso central, que é o encéfalo e a medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, que a gente tem dentro disso, o sistema nervoso somático e o sistema nervoso autônomo. E dentro dele, simpático e parasimpático, tá? Então, somático é aquele que a gente tem controle, e o autônomo que a gente não tem controle dentro do periférico, né? A gente não tem controle nenhum sobre o sistema nervoso central, tá, gente? Então, assim, né? Deixa pra lá. Bom, qual que é a função do sistema nervoso central, então? Então, a gente tem uma função sensitiva, que está relacionada ao aumento da temperatura do sangue, um toque no braço que você sente. Então, isso são funções sensitivas. Ele capta a informação do meio e leva para o processamento dentro do cérebro. Função integradora, tá? Que ele processa a informação, então eu reconheço o ambiente, eu processo a informação e eu tomo a decisão, tá? Isso é uma função integradora. Às vezes essa decisão ela é consciente e outras vezes essa decisão ela é uma decisão inconsciente, tá? Função motora, que é uma resposta às decisões integradoras, tá? Então, qual a resposta que eu tenho em relação a baterem no meu joelho? Eu dou um chute. Qual que é a resposta que eu tenho em relação a me cutucarem? Eu viro, tá? Então, isso, qual que é a relação da resposta que eu tenho quando eu pego um negócio quente? Eu solto, tá? E aí soltei mesmo, porque caiu até no chão. Tá? Então, assim, gente, essas respostas, esse processamento da informação, memória, etc., tudo está relacionado ao sistema nervoso. Quais são as estruturas, então? Então, nós temos aqui o telencéfalo, que é a região maior do encéfalo, tá? Então, a gente chama tudo isso aqui de encéfalo. O telencéfalo é o que a gente normalmente chama de cérebro, tá? O cerebelo, o diencéfalo, o tronco encefálico, que compreende ali o bulbo e a ponte e todas essas estruturas aí. Então, vamos lá. O sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. O encéfalo é protegido pelos ossos do crânio. Não tem pra onde ele aumentar, certo? Então, ele tem que ficar dentro dessa estrutura que é da caixa craniana. Ele tem também... e a coluna vertebral, medula espinhal. Não, a medula espinhal é protegida pela coluna vertebral. As meninges também formam uma proteção do sistema nervoso. As meninges, elas são membranas que envolvem o cérebro e que auxiliam muito nessa questão da proteção contra choque mecânico, tá? Proteção de uma forma geral. Entre as meninges, apresentamos o líquido cefalorraquidiano, que atua como um amortecedor contra choques mecânicos. Então, caso você bata a cabeça e etc, tá? Então, para isso que servem as meninges. De uma forma geral, o sistema nervoso é dividido em telencéfalo, que é essa partinha azul aqui, ó, representada, que é a maior parte do encéfalo. É uma superfície recoberta por pregas e dobras, então ele tem, né, não é uma coisa lisa, reta, cheia de sulcos. Isso favorece a capacidade para ler, ou melhor, fornece a capacidade para ler, escrever, falar, fazer cálculos, compor músicas, para lembrar o passado, planejar o futuro e para criar, tá? Então, tudo que está relacionado a essa questão da gente se reconhecer como, né, pessoas e tal, está ali no telencéfalo. O diencéfalo está localizado abaixo do telencéfalo, tá? E ele é formado pelo tálamo e pelo hipotálamo. O hipotálamo a gente fala normalmente quando a gente se refere ao sistema endócrino, porque, na verdade, o hipotálamo, ele faz esse controle também do sistema endócrino. Então, o tálamo, ele é responsável pela integração, retransmissão da informação para o córtex, também regula estados de consciência, alerta e atenção, tá? Então, ele tá relacionado a essas funções. O hipotálamo, controle da homeostase, né? Que é controlar a temperatura, pressão sanguínea, né? E etc. O apetite, né? Então, obviamente que a gente às vezes não dá muita atenção pro hipotálamo, né? Mas, de qualquer forma, ele tenta fazer esse controle. Taxa hídrica, né? Então, quando você sente sede, é o hipotálamo que tá falando que tem alguma coisa errada, tá? Por exemplo, por que você sente sede quando você come muito sal, né? Porque a gente tem uma absorção desse soluto, digamos assim, e aí, conforme eu absorvo o soluto, eu tenho que puxar água junto para dissolver isso, né? Não posso ficar com uma concentração do sangue alta. E aí, eu tenho que puxar água junto. Quando eu puxo água junto, é porque eu senti sede, certo? E aí, conforme eu puxo água junto pra dentro do sangue, né? Porque depois do intestino, essa água é absorvida pro sangue.
eu aumento a pressão sanguínea, né? Então eu não posso ficar aumentando a pressão sanguínea. O que a gente faz? Xixi, tá? É o que é usado, por exemplo, com as pessoas quando elas estão com pressão baixa, que a pessoa dá sal pra pessoa. Mas a ideia não é o sal não vai aumentar a pressão. O que vai aumentar a pressão é o quê? O sal faz com que a pessoa beba água, e aí a água vai aumentar a pressão, tá? É só da água que resolve o problema, tá bom? Bom, o mesencéfalo ele é responsável pelo tônus muscular, movimentos oculares, audição e postura corporal. Coisa que eu não tenho muito, né? Mas tônus muscular, gente, é aquilo que eu falei pra vocês lá do tecido muscular, né? O mesencéfalo manda mensagem pro músculo ficar sempre levemente contraído e o músculo manda mensagem de volta falando que ele está levemente contraído. Quando a informação ela não chega até o músculo, ele não recebe o feedback e, consequentemente, ele não vai manter o tônus. Por isso que a pessoa que tá há muito tempo acamada, ela acaba tendo uma atrofia nos músculos, tá? A ponte ocorre o cruzamento entre as fibras motoras, onde se alterna a posição das fibras no cérebro em relação à medula. Por isso que o controle dos movimentos são invertidos, tá? Então, por algum motivo, a fibra que vem desse lado coordena os movimentos desse lado. E a fibra que vem desse lado coordena os movimentos desse lado. Porque lá na ponte eles cruzam. Por alguma razão que não sabemos exatamente por quê. O bulbo é o órgão elaborador do reflexo, tá? Respirar, ritmo dos batimentos cardíacos, engolir, vômito, tossir, piscar, é controle do bulbo, tá? Por isso que o bulbo funciona assim. Você pode prender a respiração, mas quando ele perceber que a taxa de CO2 está muito alta, ele vai mandar você respirar, independentemente se você quer respirar ou se você não quer respirar. Bom, o cerebelo faz a coordenação dos movimentos orientado pela postura corporal e pelo equilíbrio, tá? Então, memória de curta duração, por exemplo, você põe o carro, estaciona e não sabe onde pôs depois, né? Depois, né? É uma coisa maravilhosa. Por causa do cerebelo, tá? Então, o seu cerebelo aí deve estar com mentira, tá? A gente esquece mesmo, mas ele é responsável por essas questões de memória curta. Tem gente que o cérebro acha que não é muito importante ter essa memória, então por isso que acaba esquecendo mais rápido. A minha memória é uma maravilha, então meu cerebelo tá de parabéns. Movimentos complexos como andar de bicicleta e tocar piano, tá? Isso também por aprendizado, tá, gente? Não é assim, todo mundo sabe tocar piano e anda de bicicleta de uma hora para outra. Com relação à medula espinhal, então ela vai apresentar 40 centímetros de comprimento localizada nesse orifício aqui entre as vértebras. Os impulsos partem de várias partes do corpo e chegam à medula espinhal e são conduzidos ao encéfalo. E ela é responsável pelas respostas simples e involuntárias. Bom, sistema nervoso periférico, ou seja, né, sistema nervoso dos gânglios, dos nervos, etc. Então, ele faz parte do sistema nervoso... Perdão, gente, deu um gap aí. Coloquei sistema nervoso periférico, mas não era sobre a medula, né? Então, tipo, não é sistema nervoso periférico. Então, ele faz parte do sistema nervoso central, a medula espinhal, tá? Se inicia logo depois do bulbo e segue dentro das vértebras. Em um indivíduo adulto, então, ela mede 45 centímetros de comprimento. Diferente do observado no encéfalo, a substância cinzenta aqui é encontrada na parte interna e a substância branca na parte externa, ou seja, os corpos celulares de neurônios ficam na parte interna e a bainha de mielina, do axônio e tal, fica na parte externa. Também é revestida pelas meninges e pelo líquido cefalorraquidiano, tá? O papel da medula é mediar a comunicação do encéfalo com as outras partes do corpo, além de controlar a questão do autorreflexo, que primeiro você tem o reflexo, depois você tem a consciência do que aconteceu. A transmissão do estímulo até o encéfalo e a resposta motora são resultados da condução da medula, portanto, qualquer lesão interrompe essa comunicação. E interrompendo essa comunicação, a depender de onde acontece, a gente tem uma paraplegia ou uma tetraplegia. Exemplos de autorreflexo. Então, o caso do reflexo patelar, ou o reflexo de entrar em contato com algo quente, que é o que eu sempre falo para vocês. Então, por exemplo, todos os casos a pessoa só percebe o reflexo depois de executar a resposta. Quando o médico bate no seu joelho, você primeiro tem a resposta e depois você tem consciência. Quando você toca em algo quente, é a mesma coisa, tá? Então, o reflexo também é responsável por, né, o ato reflexo também por abrir a boca ou morder a língua, tá? Quando você, sabe, abrir a boca quando você morde a língua, tipo, você morde, aí fala, né? Então, esse movimento que você faz, que ficou bem ótimo no vídeo agora, também é um ato reflexo. No reflexo patelar, a resposta gerada é simples, envolvendo apenas 2 neurônios, o sensitivo e o motor. O nervo sensitivo capta a informação, a gente já viu isso, né, anteriormente, vou passar meio rápido,
e o motor gera a formação da resposta, tá? No reflexo da retirada de encostar algo quente, é um reflexo um pouco mais complexo, então a gente tem um neurônio associativo junto aqui, tá? Bom, sistema nervoso periférico. Então ele é formado pelos nervos do crânio e espinhal, mais os gânglios, que são um grupo de neurônios. Os nervos são feixes de axônios, então quando a gente pega vários axônios e junta numa coisa só, tá? Os corpos celulares estão no lado, o terminal do axônio do outro, e a gente tem um nervo no meio. São separados em sensitivos ou aferentes e motores ou eferentes, né? Aferente, que vem até a medula, e eferente, que executa a função. Os primeiros carregam informação dos órgãos em direção ao sistema nervoso e o segundo do sistema nervoso central em direção aos órgãos, tá? Para realizar as funções. Os nervos, os associativos, conectam os neurônios sensitivos e os motores e estão dentro da substância cinzenta e são classificados, então, em cranianos e espinhais, cada um deles partindo de uma região. E aí, aquilo que eu falei pra vocês, né? Quando a gente tem uma lesão, dependendo do nervo que pega aqui, daquela região pra baixo, a gente não tem mais informação repassada. Então, por isso que a pessoa entra naquela situação da paraplegia ou da tetraplegia. Bom, o sistema nervoso ele pode ser dividido em somático, que compreende as ações voluntárias realizadas pela musculatura esquelética, que você tem controle, ou autônomo ou visceral, que é responsável pelas funções involuntárias, tá? Como, por exemplo, contração de músculo liso, excreção das glândulas, etc, tá? O sistema nervoso autônomo faz a manutenção e o controle da circulação sanguínea, digestão, respiração, entre outras funções vegetativas, que servem para você sobreviver. Por exemplo, quando a pessoa entra em coma, ela perde a consciência de tudo. Mas o sistema nervoso autônomo mantém ela viva porque ele é autônomo, né? Ele faz sozinho, sem a pessoa precisar estar consciente para isso acontecer. Esse sistema nervoso é formado por nervos motores, mas também tem fibras aferentes viscerais, que trazem estímulo vindo de receptores das vísceras, tá? Então ele faz essa comunicação. Ele é dividido, então, em sistema nervoso simpático e o parasimpático, tá? O simpático prepara o organismo para ação, tá? Sob situação de estresse. Então, por exemplo, aumenta a pressão, batimento cardíaco, frequência respiratória, fluxo de sangue para a musculatura esquelética. Além disso, dilata a pupila, gera vasoconstrição periférica e diminui a função visceral. Todos os nervos partem da medula. É uma reação de luta ou fuga. É aquela história. Tem um cachorro correndo atrás de você. Você pode brigar com ele, ou você pode correr e pular o muro, tá? Então essa é uma reação do sistema nervoso simpático. O parasimpático, ele faz o processo inverso. Também atua na homeostase. Reduz o batimento cardíaco, frequência respiratória, contrai a pupila, aumenta a função visceral, formados por nervos cranianos ou viscerais. Ou seja, o simpático está atuando para você pular o muro, e o parasimpático, depois que você fugiu do cachorro, ele te acalma, tá? Então, de uma forma geral, eles vão atuar de forma contrária. Enquanto um contrai a pupila, o outro dilata a pupila. Enquanto um estimula a salivação, o outro reduz a salivação. E assim para N características que a gente tem aí dentro do nosso sistema nervoso. Tudo bem, gente? Eu fui